Esperando começar a gravar. Começou. Então, gente, esse aqui é a aula 7, né? É o primeiro capítulo da aula 7, que é o capítulo 20. Então, ó, essa aula vai ser o capítulo 20, os australopitecíneos, depois capítulo 21, os primeiros Homo, capítulo 22, as relações filogenéticas dos hominídeos. E claro, eu vou gravar esse 20 aqui, depois em casa eu vou gravar o 21 e o 22, tá? E a gente vai deixar tudo para vocês no site. E me avisem se tiver alguma coisa errada, né, para eu poder corrigir, né? Então, os australopitecíneos, é, esse eu estou usando o livro do Levin em inglês, porque ele é mais novo, né? E as imagens são melhores do que aquele que eu mandei para vocês, né? E eu podia escanear do livro, só que o único problema é de que, em português, né? O livro está lá na faculdade. E às vezes que eu passei lá, eu esqueci de pegar, né? Então, mas as figuras estão boas aqui, ele está mais atual. Então, vou usar esse aí e eu traduzo. A abundância dos fósseis de espécies de australopithecus, em particular farenses africanos e os robustos e bosei, permitem a gente ter uma ideia de como essas criaturas viviam e de um jeito que não é possível para os outros hominíneos pré-homo. Quem que são? Sahelanthropus, Horrorim, né? E Aramenses, né? Os que são muito fragmentados, tá? Bom, os australopitecíneos eram com forma de símio do pescoço para cima e com forma de ser humano moderno do pescoço para baixo. Enquanto que o crânio lembra o crânio de um símio, o rosto do australopitecínio não, não era tão protuberante como um chimpanzé, né? E os dentes molares eram grandes e achatados, né? Enquanto que os dentes anteriores, os incisivos e os caninos, eram menores. A anatomia do quadril, das pernas e do pé, em, a anatomia da pelve, das pernas e do pé sugere que ele tinha um bipedalismo, É, né, perfeitamente funcional, mas diferente do da gente hoje em dia, né? Porque o joelho ficava mais curvo e o quadril também. Então, né, eles andavam de um jeito um pouquinho diferente da gente, lembrando um jeito um pouquinho simiesco, né? E por quê? Porque os joelhos ficam mais dobrados e o quadril também, né? Então, o quadril tá reto, você tá assim, o quadril tá dobrado, tá assim, né? E o joelho também, né? Então você fica com. É como se você estivesse carregando uma sacola na mão, né? Pesada. Bom, aqui é o sítio onde a gente encontrou os Australopithecus, né? Em particular, em vermelho, essa linha vermelha aí marca o Grande Vale, né? A África está se dividindo aí, né? Esse lago Vitória, os outros grandes lagos, eles na verdade estão no meio dessa depressão, né? E a África vai cair esse pedaço e vai caminhar em direção a Madagascar, né? Então a África está se dividindo, né? E está formando um novo continente ilha, né? É Madagascar 2, né? E o filme, né? E aqui a gente tem, né, os vários sítios onde a gente encontrou os australopitecos, né? Então, no Chad, né, lembra dos Sahelanthropus chadenses? O Barrel Gazali, né? Gazali e gazelas, né? Barrel, vale, né? Vale das gazelas, né? Ele, né, ele fica do outro lado do Grande Vale, né? E isso aí fura com a história do West Side Story, né? Que do lado oeste, se ficaram de fazer as gorilas, do lado oeste, os nossos ancestrais foram viver na savana, né? Ficou mais seco,
e deram origem aos australopitecíneos, né? Então, realmente, antes só tinha australopitecínio do lado leste, né? Mas agora a gente também tem do lado oeste. O Barrel Gazara é interessante por causa disso. Por isso que eu fiz uma seta mostrando isso, né? Aí depois você tem os afarenses, né? Que era o mais antigo, até a gente encontrar o anamenses, né? Mas ele apareceu no capítulo anterior, né? Depois a gente tem o Etiópicos, que é bem robusto, né? Aí eu botei o Etiópicos em Turkana, na Quênia, que também é bem robusto, né? Semelhante ao do Homo, né? Depois, em Olduvai, na Tanzânia, você tem o Australopithecus bosei, né? Então, ó, veja, Tanzânia, Quênia e Etiópia são leste da África, né? É onde você encontra todos esses fósseis de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de anos, né? Lá em Etólia, a gente tem Australopithecus afarensis, né? E olha, na África do Sul, a gente tem a criança de Town, Australopithecus africanos. Starkpointen tem vários. Australopithecus africanos, né? Aí na caverna ao lado, Saskatans tem robustos e Kromdai tem robustos, eles são mais novos. E Makapansgat, na África do Sul, Australopithecus africanos. Raymond Dart, eu já falei para vocês no setor anterior, mas ele surge de novo porque ele descobriu, ele e o colega dele, o Robert Broom, descobriu a maior parte dos crânios, né? Ele era um neuroanatomista, né? Ele trouxeram esse crânio para ele, né? E ele tinha um endocasta do cérebro, né? E depois tinha a face. E ele, pelo cérebro, ele olhou e falou: Isso aí não serve de fazer. Ele tem algumas características humanas modernas. E a colocação do foramen magno é embaixo da cabeça, como ser humano moderno. Ou seja, ele era um bípede e isso é um ancestral humano. E ele publicou isso e gerou muita polêmica. Demorou uns 20 anos para o pessoal admitir que ele estava certo e o resto da comunidade científica estava errada. Na época, ó, um australiano na África do Sul, né, se metendo a dizer para os antropólogos ingleses que a evolução do homem foi na África, como todos eles estavam dizendo que foi na Eurásia, né, na Europa e na Ásia, isso aí deixou eles de cabelo em pé, né? É, eles achavam que ela tinha 7 anos de idade, né? Mas é que a gente usou padrões de dentais de desenvolvimento para calcular essa idade. Se a gente usa os padrões dentais de desenvolvimento de chimpanzé, ele tem 3 anos de idade. Provavelmente essa idade é mais correta, né? Aqui é a criança de Town, né? O, o crânio, né? E aí o crânio quebrou e foi perdido, né? Mas o endocastro do cérebro permanece, né? Aqui é os crânios, né? Um em cima do outro, né? Do chimpanzé e do Australopithecus. E o que é interessante é que o Australopithecus é muito parecido, né? Por isso que ele é do pescoço para cima, ele é um macaco, né? Um símio. Só que os incisivos e os caninos são bem menores, né? Então, ao invés de ter um focinho comprido, ele tem um focinho mais curto. E nas espécies posteriores, fica ainda mais achatado, né? Por exemplo, a forma robusta, o rosto é bem menos, projeta bem menos, né? Então, aqui a gente tem o Australopithecus robustus em cima e o Australopithecus africanos embaixo. Esse crânio aí de baixo é conhecido como Mrs. Bless, né? Aqui a gente tem o Robert Broom, né? O Robert Broom foi para a África do Sul, virar doutor e ele era paleontólogo, né? Ele e o Dark então, colaboravam na área de antropologia e paleontologia. E ele se formou médico em 1895 e recebeu seu Doctor in Science em 1905 da Universidade de Glasgow, né? Em 1893 ele casou com a Mary Beard Bale, né? E aí eles foram, né? De 1903 a 1910 eles foram, né? Ele virou professor de zoologia e geologia na Universidade de Victoria, né? Stellenbosch, África do Sul. E, subsequentemente, ele foi o diretor de paleontologia dos vertebrados no Museu da África do Sul, na cidade do Cabo, né? Então, né, é, graças a esses dois médicos, né, o Raymond Dart e o Robert Broom, é, que a gente descobriu um monte de fósseis, né,
que são a localidade, né? Lembrando para vocês, né? Esse aqui é o Raymond Dart, né? Esse aqui é o Robert Broom, né? Acho que é o Robert Broom aqui, né? Ó, é o mesmo, até os óculos estão iguais, né? E a contribuição deles foi muito importante, né? Lembrando, né, de que os nomes são todos em holandês, né? Por causa da colonização da África do Sul, né? Aqui é o esqueleto parcial do Robert Broom encontrou, né, junto com John Robinson, em 1940, né? E que ajudou a convencer as pessoas de que o Australopithecus era um ancestral humano, né? Porque ele claramente é bípede, né? O quadril é largo e curto, né? Ao invés de ser estreito e comprido, que nem o do chimpanzé, né? E a forma do fêmur também sugere bipedia, tá? Aqui, né, a gente tem um ser humano moderno, né, um chimpanzé, né? E aqui o Australopithecus robustus e o Australopithecus africanos, né? E quando você olha as pernas deles, eles têm quadris largos e curtos, como o ser humano moderno, e pernas completamente bípedes, com os dedões apontando para frente, ao invés do outro lado, e o fêmur embaixo, né? Ele não é assim que nem o do chimpanzé, ele é assim, né? Então, os joelhos estão aduzidos, né? Porque isso aí permite a gente jogar o centro de gravidade em cima de um pé. Os dedões apontam para frente, né? Então eles também são aduzidos, né? Esse é o pé do Australopithecus africanos, né? Também foi descoberto nas cavernas da África do Sul, né? E ele diverge um pouquinho dos outros dedos, né? Como no chimpanzé, mas num grau muito menor. Bom, aqui é um endocastro de um. Isso aí frequentemente nos crânios lá de australopithecus africanos, né? Eles tinham, os crânios às vezes quebravam e eram perdidos, mas a forma do cérebro ficava lá, né? E quando o Raymond Dart bateu o olho no cérebro, ele falou: "Oh, é organizado de uma forma mais humana que os símios, tá?" Então, quando a gente olha os cérebros, esses cérebros australopithecus são mais ou menos. Não, o chimpanzé tem de 350 a 400 centímetros cúbicos, né? Gorila tem, os maiores gorilas têm 400, 500 centímetros cúbicos, né? Australopithecus africanos, em média, tem 450 centímetros cúbicos de cérebro, né? Australopithecus robustus, 500 centímetros cúbicos. Então é mais ou menos o que é encontrado no chimpanzé e no gorila, né? Exceto pelo fato que o Australopithecus africanos e o Australopithecus robustus, eles eram, né, se você divide o cérebro pelo corpo, eles tinham um índice de cefalização maior, né? Então, os Australopithecus africanos tinham tamanho de chimpanzé, mas tinham um cérebro maior, né? Os Australopithecus robustos também não era muito maior que os africanos, mas tinham um cérebro de um gorila, né? Então, o cérebro, na verdade, ele é um pouquinho maior do que encontrado nos grandes símios, né? Mas está mais ou menos aproximadamente igual, né? Agora, o Homo habilis e alguns Homo erectus, eles têm um cérebro de 750 centímetros cúbicos, exatamente entre o menor humano moderno, né? E o maior gorila, né? O maior humano moderno, o maior gorila é 500 centímetros cúbicos. O menor humano moderno, 1.000 centímetros cúbicos, né? Então, aí, a média dos dois dá 750. Então, o Homo habilis tem esse tamanho de cérebro. Os Homo erectus, eles podem ter esse tamanho de cérebro, 700 centímetros cúbicos, né? Em média, eles têm 900 centímetros cúbicos. Agora, os Homo erectus, que está fazendo uma transição para o Homo sapiens arcaico, eles têm 1.100 centímetros cúbicos. E agora, os Neandertais, eles tinham 1.500. E os Homo sapiens, inicialmente, também tinham entre 1.500 e 1.400, né? Hoje em dia, a média é um pouquinho menor, 1.100, 1.200. Houve uma redução do tamanho do cérebro. Houve uma redução do tamanho, né? Você olha os Cro-Magnon e os homens, né, encontrados na África nessa época e em outros lugares, eles eram maiores do que os homens modernos.
Eles, na verdade, eles parecem com as populações encontradas na região do Nilo, né? Então, do Vale do Nilo, né? Então, as tribos nilóticas, né? Então, eles provavelmente eles eram altos, né? A sensação que você tem que, né, você aleatoriamente pode pegar um, né, um grupo deles e botar eles para jogar basquete, porque eles vão ser todos altos, pelo menos a altura eles vão ter, né? A pele provavelmente era escura, ou seja, os primeiros europeus, os primeiros asiáticos, todos eles vieram da África, e todos eles estavam adaptados às condições da África, né? Pessoas altas, né? Com pele negra, né? Então, posteriormente, evoluíram as características locais, né? Encontrados na Ásia e na Europa, né? Bom, um, e o cérebro era maior do que hoje em dia, né? Aparentemente, a gente ficar civilizado fez com que a gente diminuísse o cérebro, talvez porque a gente começou a passar mais fome, né? A agricultura é ótima, né? Porque aumenta a densidade populacional. Só que como você frequentemente, né? Você está dependendo de menos variedade de comida, né? Então, se tiver um ano ruim, o pessoal passa fome, né? Se você passa fome na infância, você não cresce muito. Então, as populações, depois da agricultura, as populações eram grandes, mas os indivíduos em si eram menos saudáveis, né? Passavam mais eventos de fome, né? Então, os, o seu- os caçadores-coletores frequentemente eram maiores e tinham cérebros maiores do que o pessoal que começou a praticar agricultura posteriormente. Bom, quando você compara os australopitecos africanos com os australopitecos robustos, né? O Bloom, ele chamou de Paranthropus, né? E muita gente aceita o nome Paranthropus, né? Os Paranthropus são os Australopithecus robustos, né? Então, o que que acontece? Veja o buraco aqui. A força temporal, ela é maior no Paranthropus do que no Australopithecus. Por quê? Porque o músculo temporal era maior, tá? Depois, o focinho do Australopithecus africanos é mais comprido do que o focinho do Australopithecus robustus, tá? Depois, os machos frequentemente têm uma crista para inserir o músculo temporal, né? E ah, no Australopithecus africanos não tem isso. A face fica abaixo do neurocrânio, enquanto que é, a face ou seja, né, no Australopithecus robustus, as sobrancelhas eram aqui em cima, tá bom? A face subia mais no neurocrânio, né? Enquanto que no Australopithecus africanos era mais baixo. Por quê? Porque eles tinham um carão, né? Então, né, basicamente, né, da sua sobrancelha ia direto para o seu crânio, né? Que mais? Ah, os arcos zigomáticos, que músculo que se prende no arco zigomático? Masseter, né? Então, eles eram mais robustos no Australopithecus robustos do que no Australopithecus africanos, né? Depois, olha, o, o rosto é mais chato e a testa é mais chata, né? Então, é quase enquadrada assim, né? E um, a, não, africanos não, né? Você tem um pouquinho de testa, né? Não muito, mas tem. E você tem um pouquinho de prognatismo dos incisivos, que está ausente, né? Por causa do rosto achatado, né? Então, né, a sensação que dá é de que o, o criador tirou o Australopithecus do forno, achou bonitinho e fez um robusto, né? E aí, quando ele foi tirar o robusto do forno, ele deixou cair o robusto de cara no chão, aí achatou a cara dele. E aqui, a gente tem, né, um, o premolar é um premolar que é distinto dos molares, né? Enquanto que no Australopithecus robustus, o, o premolar parece muito com um molar, né? Então, né, ele tem mais dentes para fazer a bateria de dentes que tritura a comida, né? Os incisivos são um pouquinho maiores, os caninos também, né?
Os premolares, os molares são um pouquinho menores, né? E aqui, é o contrário, né? Os incisivos e caninos são bem pequenininhos comparados com os molares, são gigantes. Mas que são os crânios, né? Agora mudou, né? É, inverteu, né? O A, C e D é o robusto. E o B, D e F é o Australopithecus africanos, tá bom? Então, a gente tem todas as características de novo, né? A face projeta menos, o buraco onde passa a musculatura, né, é maior, os arcos cigomáticos são maiores. Então, isso aí eu posso até botar uma figura assim e falar para você que, quais estão sendo indicados aí, né? Agora, ó, isso aí, quando eu comecei a dar aula de evolução humana, né? Teve uma professora que chegou para mim, e, na verdade ela dava aula de evolução, né? E aí eu cheguei, quando eu cheguei, eu pedi para ela se eu poderia. Ela que distribuía, né? Naquela época tinha uma pessoa que era responsável por distribuir a carga horária dos professores. Aí eu fui conversar com ela, eu pedi para dar aula de evolução, e ela que dava aula de evolução, né? Mas ela ia se aposentar, né? Então ela falou: não, você pode dar aula de evolução, tudo bem, né? Aí depois ela bateu lá na minha porta e falou: você quer uns livros de evolução? Aí a minha primeira reação foi, putz, livros antigos. E aí depois eu parei e pensei: nossa, livros antigos é legal, sabe por quê? Porque a gente vê como que mudou a nossa opinião ao longo do tempo. Eu falei: sim, claro, adoraria, né? Foi legal, porque ela me deu um monte de livros velhos que ela tinha, né? Que ela tinha comprado há 30, 40 anos atrás. E é interessante, né? Eu adorei esse aqui. Porque aqui, olha, olha a evolução humana, né? Evolução do homem na Europa, na Ásia e na África, entre 70 mil anos atrás até o presente, né? Na verdade, o que, que ele demonstra? Começa com Ramapithecus punjabicus, 15 milhões de anos atrás. Vocês se lembram do Ramapithecus? Ele é, na verdade, um Civapithecus, ou seja, um parente do orangotango. Então, isso aí, pela visão atual, tá errado. Aí depois, Ramapithecus dá origem aos Australopithecus africanos e Australopithecus robustos, por volta de 4 a 5 milhões de anos atrás. Isso é um chute, né? Que eles tinham de 3 milhões e diante, né? Na África do Sul, né? Aí depois, o que que acontece? Eles acham de que evoluiu os Australopithecus robustos e coexistiu junto com o africanos dá origem ao Homo erectus, e aparece por volta de 70 mil anos atrás. Então, por isso que essa idade, 70 mil anos atrás, surge o homem, né? E o Homo erectus vai para a Europa e para a Ásia, né? E aí o Homo sapiens arcaico surge 150 mil anos atrás, né? E aí ele dá origem aos Neandertais e ao homem moderno. Por volta de 40 mil anos atrás, o homem moderno, e há 75 mil anos atrás, os Neandertais. Agora, o que é interessante de toda essa figura, né, é que, primeiro, veja, o corte de cabelo do homem moderno, morando na época das cavernas, é muito semelhante ao de um homem de 1950, né? Depois, se vocês olharem, tem duas coisas. Eles sacaram que os Australopithecus africanos e robustos são duas linhagens distintas. Uma deu origem ao homem moderno e outra deu origem aos australopithecus robustos, né? Então isso aí é bem legal, porque antes eles tinham uma ideia de que, né, uma Pithecus gera Australopithecus, que gera Homo erectus, que gera Homo sapiens arcaico, que gera Neandertal, que gera o homem moderno. Depois, também tem aí uma sacada que talvez os Neandertais não são nossos ancestrais diretos, tá? Mas sim, durante algum tempo você tinha duas espécies de homem coexistindo, né? Então veja, pela primeira vez eles estão aceitando, né, de que existe. Então isso aí, claro, é na época que as ideias do Philby, se isso aí fosse mais antigo, eles iam falar de que o homem se separou dos outros primatas a partir de, sei lá, né, 40 milhões de anos, né? Então, ter o homem se separando uma linhagem distinta a partir de 20 a 15 milhões de anos está sendo influenciado pelas ideias do Philby, né? Então, isso aí
evidentemente, isso aí foi da década de 80, né? 70, 80, tá? Bom, então isso é muito interessante, porque, por exemplo, na prova, eu posso perguntar para vocês de que forma essa figura difere da nossa visão atual, né? E aí você tem que prestar atenção nessa aula para saber qual que é a visão atual, né? Se vocês assistiram as outras aulas, aí talvez você já esteja, né? Bom, aqui a gente tem australopithecus aparentes, né? Veja, o rosto projeta facas. E, né, evidentemente bípede, né? Porque o forame magro está embaixo do crânio, né? Veja aqui, né? O forame magro fica embaixo do crânio. Tá? O crânio é equilibrado em cima da coluna, né? Ao invés do forame magro ser seguir na parte de trás, né? Que mais? O rosto aqui projeta bastante. Africanos projeta menos, né? Os incisivos e caninos projetam menos, os molares são grandes. E no Australopithecus brasileiro, o rosto fica bem achatado, né? O, o crânio não é tão redondo, né? E você tem um arco zigomático bem formado e você tem né, a crista sagital e o arco zigomático, né? Estava apontando errado, né? Ele é muito maior do que neles, né? E aqui, né, você tem uma crista sagital, né? Também está presente no afarensis, né? Mas é muito mais desenvolvido no bosei, né? Então, são os Toptex afarensis, africanos e bosei. Então, veja, se você voltasse no passado para o Lago Turkana, por volta de 2 milhões de anos atrás, entre 2 a 1 milhão, 1,8 milhões de anos, você ia encontrar os Australopithecus robustos, tá bom? Então, aqui, Paranthropus bosei, né? Depois, você ia encontrar o Homo rudolfensis, né? De que eles, na verdade, o corpo deles e tudo, eles parecem muito com os Australopithecus robustos, né? Só que ele tinha um cérebro bem grande, né? 750 centímetros cúbicos, né? E nessa época, 2 milhões de anos atrás, eles estavam usando ferramentas. E a gente não sabe exatamente quem estava fazendo elas, né? A gente suspeita que é o Homo rudolfensis ou o Homo habilis, que coexistiu também na mesma época, no desfiladeiro do Dubai, né? E, né, coexiste com Homo rudolfensis e, né, o Australopithecus robustus e quase que imediatamente, algumas vezes, por exemplo, você tem o depósito Homo erectus, né, Homo ergaster, ou erectus africano, né? Hoje em dia a gente decidiu que como o erectus da Ásia sobrevive até, digamos, 50 mil anos atrás e não deu origem a nada que a gente saiba, né? Então, talvez o o Homo erectus da África deu origem a gente, né? Então, talvez seja melhor chamar o Homo erectus da África de Homo ergaster e deixar o Homo erectus na Ásia, porque foi lá que ele foi primeiro identificado, né? Então, aquele nome permanece com aquela forma, né? É, segundo as regras da nomenclatura, né? Então, o Homo ergaster coexistia com o Australopithecus robustus e com o Homo rudolfensis. Então, você fica com vontade de perguntar para eles, ei, de vocês três, qual que é o verdadeiro ancestral do homem moderno? E de vocês três, quem que está fazendo essas ferramentas que a gente encontra em tudo quanto é lugar, né? E provavelmente os três estavam fazendo, né? Eu acho de que essa estratégia teve um sucesso tão grande que sofreu uma radiação adaptativa, né? E exatamente nesse período você tinha espécies, né, ancestrais e espécies descendentes coexistindo, né? E todas explorando esse novo jeito de fazer as coisas que aparentemente era muito legal e muito eficiente. Agora, outra coisa também, se a gente voltasse a, digamos, 50 mil anos atrás para o mundo, a gente ia encontrar Neandertais na Europa, né? A gente na África, né? E se espalhando pelo mundo, porque a partir de um, um, 55 mil, 70 mil anos atrás, a gente começou a espalhar para o mundo. A gente também saiu algumas vezes antes, né? Inclusive, tem novos dados que sugerem isso, né? Inclusive, saímos não só naquela região da Arábia e assim por diante, mas chegamos até a Grécia, né? Depois sumimos, né? E os Neandertais voltam, né?
Aí depois, da última vez, foi há 55 mil anos atrás, a gente espalhou pelo mundo, né? E aqui a gente tem, então a gente teria nós na África, né? Os Neandertais na Europa, o Homo erectus nas ilhas de Java, Bornéu, assim por diante. Homo floriensis, né? Que talvez era uma forma pequena, e Homo lusoensis, né? Que era outro não, encontrado nas ilhas das Filipinas, lusoensis e florenses, né? Florienses, na Ilha de Flores, né? Na Indonésia, né? E a gente também teria os denissovianos, naquela região ali que vai do Vietnã e Tailândia, né? Até a China e talvez até o Tibete. Então, a gente tinha denissovianos, seres humanos modernos, neandertais, Homo erectus, florienses e 6 espécies lusoenses, né? 6 espécies, minimamente, coexistindo mais ou menos entre 100 mil e 50 mil anos atrás. Tá bom? Então, no fundo, com a situação que a gente está hoje, só tem uma espécie no planeta, não é normal. O normal é você viver na Terra-média, né? Com, né, ogros e seres humanos, e hobbits e anões, e né, várias espécies de humanoides convivendo juntos, tá bom? E elfos, né? Tava esquecendo os elfos, né? Ah, bom, aqui a gente pode, talvez, para organizar, porque é uma zona de nomes, né? Então a gente tem que criar uns grados, né? Agora, talvez seja bom a gente parar e pensar um pouquinho o que que é grado e o que que é clado. Bom, um clado é um grupo que compartilha um ancestral comum, tá? É um grupo válido em termos de taxonomia, né? E um grado é um grupo que tem um nicho ecológico e que podem, não necessariamente, são parentes próximos, né? Então, por exemplo, você pode ter o grado dos animais que parecem cachorros. Aí você vai ter né, o lobo, né? O chacal e assim por diante, ou seja, a família canídea. Mas, se vocês olharem no registro fóssil, também tinha a família Amphicyonidae. Algumas das formas de Amphicyonidae parecem cachorros, né? Eles são parentes dos ursos, são os cães ursos, né? Eles são parentes dos ursos, eles são parentes dos ursos, né? E algumas formas pareciam com cachorros. E se a gente olhar nos criodontes, que é um grupo, talvez o grupo que deu origem aos carnívoros, né? Mas é um grupo irmão aos carnívoros, a gente também tinha algumas formas, por exemplo, Hyenodon, que parecem cachorros. E se você parar para pensar, uma hiena parece um cachorro, né? E se ele está dentro do grupo, né? A hiena é mais aparentada com o mangusto e o gato do que aparentado com pois eles são feliforme, né? E do que aparentado com os caniformes, que inclui os ursos, tá bom? E inclui os anficionídeos, né? Então, no fundo, a forma. Ah, e depois tem os marsupiais, né? Borraína, né? E o tilacino, né? Que outro dia falaram que tinha encontrado o tilacino, né? Então, veja, o grado pode incluir animais que não são parentes, né? Marsupial não é parente de placentária, e formas que nem cachorros, incluem vários grupos diferentes, né? Inclusive famílias completamente distintas, tá? Hienas, creodontes, né? Hiena, pelo menos, é carnívoro, né? Mas, ou seja, creodontes, que são uma família distinta, né? Ou uma ordem distinta, né? Aí depois você tem a ordem carnívora, né? Aí você tem a família das hienas, né? Você tem a família dos cães russos e tem os canídeos, né? Todos com forma de cachorro, tá? Então, a forma de cachorro é um grado. Então, vamos pensar o grado dos primeiros hominídeos. Isso aí inclui Ardipithecus amidos, Ornithogonenses e Sahelanthropus, né? Então, aqui, ó, a mandíbula vietnamenses, né? E o Barrel Gazzara, né? Que é a mandíbula e a maxila, né? Depois, que mais? Esse aqui é a farense. Então, a anamensis em cima e a farense embaixo, né? Então,
Adipitsamides, ornitognês, Sahelanthropus, não é nenhum desses. Eles, eles são os táxons que estão muito próximos do ponto de divergência do último ancestral comum com o chimpanzé. A gente sabe pouco deles, fragmentado. Hoje a gente sabe mais porque a gente encontrou o esqueleto completo do Adipithecus samidos, né? Quase completo, né? 40% completo, né? Então, próximo do ponto de divergência, né? Com o chimpanzé. A gente sabe pouco, né? Mas o tamanho é mais ou menos de um chimpanzé, entre 35 e 45 quilos. E ele talvez fossem ou não fossem bípedes, mas são bípedes diferentes dos bípedes australopithecus em diante. Eles provavelmente eram símios frugívoros barra onívoros, né? O cérebro, dimorfismo sexual não é bem conhecido, mas provavelmente similar. Esses táxons parecem indicar que a origem geográfica do ser humano moderno é o nordeste da África, né? Etiópia. Sahelanthropus chadensis, né? E Adipithecus hominis ornitogonensis, né? Esses três gêneros são altamente variáveis e indicam algum bipedalismo, mas tem muitas características distintivas, por exemplo, esmalte fino, né? Então, esses seriam os primeiros ancestrais. Como eles são muito parecidos com o ancestral do chimpanzé e do gorila, é difícil saber quem é quem, tá? Então, esse é um motivo. Ele tem pouca coisa e ambígua, tá? E eu esperado que seja ambíguo, né? Depois, os primeiros símios bípedes da savana, né? Seriam os Australopithecus africanos, né? E a gente hoje em dia a gente sabe que não era bem da savana. Talvez fosse da floresta semidescida. Por isso que eles são baixinhos, são pigmeus da floresta, né? Mas é uma floresta seca comparada com a floresta em que os chimpanzés e os gorilas habitavam, né? Então, Australopithecus africanos seria a superespécie, né, que define o grupo. E depois, espécies, subespécies, seria Australopithecus anamensis, Australopithecus afarensis, Australopithecus africanos, Australopithecus parreogazari. Eles são mais antigos, entre 2 a 3 milhões de anos atrás, né? Mais de 2 milhões de anos atrás, né? E o anamensis, 4 milhões de anos atrás, né? E quais são as características? Esses são os primeiros australopithecíneos e eles são chamados de gráceis, mas os táxons eram maior que o chimpanzé e provavelmente tinham entre 45 a 60 quilogramas. Em termos absolutos, o tamanho do cérebro era entre 500 e 550 centímetros cúbicos. Em termos relativos, eles tinham um índice de cefalização maior do que o do chimpanzé, né? Então, acho que o chimpanzé é 2,1 e eles tinham entre 2,3 e 2,6, ou seja, dividir o cérebro pelo peso do corpo, né? Eles tinham mais cérebro que o chimpanzé. Eles eram bípedes facultativos, no sentido que eles passavam bastante tempo subindo nas árvores, né? Eles têm braços compridos por causa disso, pernas curtas e barrigas grandes, né, para digerir folha e vegetação, né? Que nem um gorila, né? E o, o, o tórax é em forma de barril, né? Sugerindo, né, um barril afunilado, né? Então, para eles subirem nas árvores, né? Então, eles provavelmente levavam uma vida em que eles andavam entre as árvores e depois subiam para se alimentar. Então, tinha atividades arbóreas e terrestres. Eles têm dentes mamalares cada vez maiores e com redução dos dentes anteriores, né? Africanos, frequentemente, é marcadamente megadôntico. Megadôntico significa um panelão de molar, né? O esmalte é grosso, é, não o esmalte do dedo, né? Esmalte do dente, né? Que mais? O esmalte é grosso, pela morfologia dos dentes e o padrão de atrito, né? Eles parecem ser frugívoros, com alguns elementos de alguma coisa mais fibrosa e, e comida de qualidade pior, né? Por exemplo, folhas ou raízes. Raízes têm pedrinhas, né? Pode gastar os dentes. Então, provavelmente tinha um pouco de carne na dieta. As taxas de crescimento dos dentes e do corpo parecem símios.
Um chimpanzé, aos 7 anos de idade, ele entra na puberdade e se torna sexualmente ativo, né? E nós, seres humanos, normalmente a gente demora até os 14 anos, né? Pelo menos, né? Alguns de nós demoram muito mais tempo, né? Ahn, bom, que mais? Principalmente os nerds, né? Mas, que mais? Ahn, um, então, esse padrão de crescimento rápido parece um símio, né? A idade de reprodução deles deveria ser semelhante ao Pan. Um, então, lembra de que eles propuseram para o padrão de erupção dos dentes, aquilo, que a criança de Town tinha um, é, 7 anos de idade, mas aí depois eles falaram, mas se ele parece com um chimpanzé, aí na verdade deve ter uns 3 anos de idade, né? Ou seja, mais acelerado essas mudanças, né? Eles provavelmente eram altamente dimórficos, sexualmente dimórficos, né? E a gente pode considerar eles como geograficamente e ao longo do tempo variações de um tema de símios africanos bípedes, menos especializados que os australopithecus posteriores. Um, a variação deles é as Australopithecus anamenses e afarenses representam uma forma mais antiga, enquanto que africanos e Barreal-Glazari ocorrem mais tarde e são extensões da sua distribuição. O Africanos foi para a África do Sul e o Barreal-Ghazali foi para aquela região ali do Chad, isso aqui, né? Ou seja, foi para o outro lado do Grande Vale da África, né? Eles, eles escutaram a chamada Go West, Young Species, né? Aí eles foram para o oeste, né? Se vocês gostam de cinema, vocês sacaram a referência de centenas de filmes de cowboy, né? Bom, eles têm bastante variação de tamanho, né? Então, anamense, a gente chuta que tinha 47 a 55 quilos, afarense variava da Lucy 27 a 45 quilos, africanos variava de 30 a 43 quilos, né? Então, lembrando para vocês, é mais ou menos o tamanho do chimpanzé. E o anamense é um pouquinho maior, né? Os dentes posteriores, o padrão de desgaste, né, dos molares, no africanos, parece um pouco com, né, ter um pouquinho de sobreposição com os robustos posteriores, né? Aqui a gente tem Australopithecus garre, Australopithecus africanos, Australopithecus afarenses, né? O que entrou para os platyops, Australopithecus anamenses e o Ardipithecus ramidus, né? Ardipithecus ramidus, mais antigo, né? 4,4 milhões de anos. E tinha pouca coisa. Hoje em dia a gente tem bem mais, né? Anamenses tem só uns pedaços, né, de 4,1 milhões de anos, né? Então, ó, um descendente direto, talvez, né? Depois, quem entrou para os platyops, 3,5 milhões de anos atrás. Sotitex afarenses, um, entre 3 e 3,9. Então, ó, tem sobreposição, tá bom? Depois, os Sotitex africanos, né, entre 2,4 e 2,8. E os Australopithecus garri, 2,5 milhões de anos. Ó, na Etiópia, na África do Sul, né? Essa região, né, da Etiópia ao Quênia, né? Esse aqui do Lago Turkana, no Quênia, né? Esse aqui é na Menses, no Quênia, né? Então, Adipicos famílios na Etiópia, né? Então, o leste da África, principalmente no noroeste, super importante, né? Um, agora, posteriormente, a gente entra nos bípedes da savana africana, né? Símios bípedes da savana africana tardios, ou seja, mais recentes, né? E o superespécie é Australopithecus robustus, né? Incluindo várias, né? E as subespécies seriam Australopithecus robustus, Australopithecus crassus, Australopithecus e Bosei. Então são os que têm os dentes grandes e fortes, né? E a gente vai entrar em breve neles, né? Aqui tem os crânios, aí eu falo um pouquinho sobre eles. Mas eu acho que já deu, né? Conhecendo a lei de Murphy, é melhor eu parar aqui, né? Já deu uma meia hora de aula, né?
E aí eu abro para perguntas, né? Se houver perguntas, né? Então deixa eu parar de gravar aqui, né? Então a gente está terminando a parte um desse capítulo 20 da aula 7. Então, até mais, até daqui a pouquinho. Tem